Pronto, então, bom dia. Neste capítulo que é dedicado à análise de sistemas, eu queria falar sobre o modelo de Estado, em particular sobre a equação homogénea do modelo de Estado linear. A sequência disto é usar estes resultados para percebermos o comportamento de sistemas não lineares. A equação homogénea é a equação de Estado quando nós não temos entrada. Portanto, lembram-se que o modelo de Estado era x ponto igual a x mais bu. Se eu não tiver entradas, eu vou ter, por isso, simplesmente x ponto igual a x. E lembram-se também que, quando nós vimos a conversão do modelo de Estado na equação diferencial e vice-versa, chegamos à, desculpem, na conversão do modelo de Estado na função de transferência, chegamos à conclusão que os polos apenas dependiam da matriz A. Portanto, é a matriz A que define se o sistema é estável ou instável, ou oscila ou não oscila. É natural que esta matriz, esta equação, que apenas envolve a matriz A, seja muito importante. O que nós vamos ver é que esta matriz define muitas propriedades importantes da resposta. Um primeiro conceito é o conceito de plano de estado, que é assim. Imaginem que tem a vossa equação homogénea e que tem uma certa condição inicial. E agora resolvem a condição inicial, resolvem a equação diferencial com esta condição inicial. E tem uma trajetória de estado em função do tempo. Agora podem pensar assim, eu tenho o meu tempo, que existe uma reta real, começa de 0 para valores positivos, é uma variável contínua, e a cada instante de tempo eu vou ter um estado que é a solução da equação diferencial para esse instante. Quando o tempo passa, o estado vai descrevendo uma trajetória, eu chamo-lhe uma órbita. Eu tenho aqui um exemplo. Vamos supor que eu tinha esta equação diferencial, este modelo de estado, com duas equações diferenciais, e que tinha uma condição inicial que era x1 no instante 0 é 1 e x2 no instante 0 é 1. Eu posso resolver este sistema de equações. Pensem que resolveu numericamente. Já vamos ver como é que era possível resolvê-lo analiticamente. E eu posso olhar para as soluções de duas maneiras. Uma delas é, eu vejo o x1 e o x2 em função do tempo, que é o que aparece aqui neste desenho. Não é? Ou então, eu elimino o tempo entre elas e faço uma representação do x1 em termos do x2. E, portanto, o meu tempo aparece uma reta à parte. E agora tenho aqui um plano, que é o x1 e o x2. É o meu plano de estados. Eu vou começar com uma condição inicial que é 1, 1. Reparem que este ponto aqui, onde está o ponteiro é 1, 1. É? E agora, quando eu resolvo a equação, eu ia ter de escrever uma curva. Há aqui uns biquinhos que são apenas efeitos numéricos, pelo facto de eu não estar a calcular todos os pontos, mas estar a fazer uma interpolação. Portanto, eu tenho a resposta no tempo à esquerda e tenho a trajetória no plano de estado, ou órbita, também se diz órbita, do sistema, começando numa certa equação, numa certa condição inicial. Está bem? Eu agora podia ter três variáveis ou quatro variáveis. Se tivesse três variáveis, ainda conseguia fazer uma representação em três dimensões, pelo menos com uma perspectiva. Se tivesse mais de três variáveis, já não conseguia representar. Mas o conceito é o mesmo. Eu tenho uma trajetória de estado que vai evoluindo a partir da condição inicial. E evolui no espaço de estados. O tempo, quando passa, vai dando sucessivamente valores ao estado e vou percorrendo essa trajetória. Bom, eu agora queria ver isto de uma outra maneira. E vou fazer uma aproximação numérica na minha equação homogénea. O meu objetivo não é ter um método numérico, é perceber um pouco como é que isto funciona. E por isso eu vou usar o método numérico mais simples de todos, que é aproximar a minha derivada x ponto por diferenças finitas. Então, eu
vou supor que tenho tempos, que são 0, H, 2H, 3H, etc. Em geral, KH. E eu agora considero dois instantes, KH e K mais um H, em que K é um número inteiro, e vou aproximar a minha derivada como a diferença do estado em dois instantes a dividir pelo intervalo de tempo entre um dos instantes e o outro, que é exatamente o H. Se eu quisesse pôr aqui um sinal de igual, o que é que eu escrevia? Como é que eu modificava esta expressão aqui? Se eu quisesse ser x ponto igual, e não apenas aproximadamente igual, mas x ponto igual a, o que é que eu fazia? Alguém sabe dizer? H tender para zero. O limite quando o H tende para zero. Portanto, isto não é mais do que usar a definição de derivada. Pronto. E agora eu vou usar esta aproximação de equação homogénea e vou resolvê-la em ordem ao x de k mais um H e vou ficar com isto, é claro, não é? Toda a gente percebe, se eu colocar isto ali assim, eu multiplico tudo por H e depois passo este x de kh para o lado direito e fica com esta expressão. É claro para todos? Se houver alguém para quem não seja claro, diga agora ou cale-se para sempre. É melhor não se calar para sempre. Pode falar depois também, mas é melhor que falasse agora. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, reparem, o que é que eu tenho aqui? Eu repeti a expressão. Eu tenho os estados calculados numa sucessão de pontos. E tenho o próximo estado a partir de um determinado estado. Portanto, se eu estiver num instante KH, eu tenho um estado X de KH. Onde é que vai estar o estado X de K mais um H? Vai ser começar no instante KH e andar, reparem, o H é um escalar, não é uma escala, é um fator de escala. E agora tenho uma matriz vezes um vetor, que era justamente o estado onde eu estava. E, portanto, o que vai acontecer é que eu vou andar na direção a x de KH, uma quantidade H. Portanto, se eu começasse, por exemplo, em K igual a 0, né? K igual a 0, eu estava na posição x0. Então, o próximo estado, o que é que ia ser? Ia ser x0 mais h de x0. x0 mais este vetor h x0. Ia parar um estado x de h. A partir daqui, para onde é que eu ia? Multiplicava o x de h novamente por a, e agora numa outra direção, que é a direção a x de h, para o x2h, etc. Quer dizer, em cada estado, a minha solução vai avançar numa direção que é A vezes o estado. Estão a ver? Eu agora podia pensar que tenho muitos pontos, tenho uma grelha com muitos pontos. Aqui. E em cada ponto eu calculo A vezes as coordenadas desse ponto. Portanto, para um ponto X, eu vou calcular a função AX. Isso dá-me um vetor, que são estas setinhas, que me dizem para onde é que eu vou avançar. Por exemplo, se eu estivesse aqui assim, eu ia avançar nesta direção aqui em diagonal para baixo, não é? Mas se estivesse aqui, eu ia avançar na direção em diagonal para cima. De facto, as trajetórias vão ser tangentes a estas setas. Não é? Eu começo num ponto e vou avançando sempre tangencialmente a estas trajetórias, a estas setas. Este gráfico pode ser usado no MATLAB com a função quiver. É? Sabem o que é que quer dizer quiver em português? Qual é a tradução de quiver? As funções não se traduzem, não é? Vocês escreverem isto em português, não, o MATLAB não o reconhece, mas a palavra quiver, que foi usada para ser o nome desta função, sabem o que é que quer dizer em português? Não quer dizer o sítio onde se guarda as setas? Exatamente. Sabes qual é a palavra? Há duas até. Nós Em temos português? duas palavras. Diz? Não sei como é que é. É o saco que o arqueiro tem atrás, certo? Exatamente. Há duas palavras em português. Uma é carcaz, e a outra é aljava, ok? Que claramente vem do árabe. Está bem? Pronto. Vocês sabem que nós temos muitas palavras que vêm do árabe, não é? Certo? Sabiam? Devem saber isso, não é? Oxalá, por exemplo, vem de Inshallah, queira Deus, queira Deus. Basicamente tudo começa com al, vem do... Muitas coisas, nem todas, nem todas. Sim, Mas muitas delas, há algarve, algumas etc. palavras que começam com al, não começam, mas não são árabes, não são de origem árabe, mas muitas delas são de origem árabe.
Por exemplo, Alcântara. O que é que quer dizer Alcântara? A ponte. A ponte. O al é o artigo, não é? E aqui eles dizem Alcantara. Alcantara, está bem? Então, e digam-me lá uma coisa. Como é que se diz cara em árabe? Rapaz, é alface. Está-se mesmo a ver, não é? E umas raparigas muito feias, muito feias, muito feias. Isto vai ficar gravado e tudo. Pá. Vai ser ótimo. Alcanhões, está-se mesmo a ver também, ok? Pronto. Então, quiver é o carcaz, não é? É o saco onde se metem as setas. Mas agora não traduzam isto para português, não é? Mas podem usar a função quiver para calcular estas. Isto chama-se um campo de vetores. Quer dizer, a minha equação diferencial de estado define-me um campo de vetores. E agora estou a falar a sério. A cada ponto do estado eu tenho um vetor que é a direção para onde a minha equação diferencial vai evoluir. Já começaram a olhar para a equação diferencial, se calhar de uma maneira diferente. Então, vamos lá ver. Se eu começar com um certo valor e se usasse um bom método numérico, por exemplo, se fizesse aquele H tender para zero, ou se resolvesse analiticamente, eu ia descrever a minha trajetória, eu disse que se chamava uma órbita, está bem? E esta trajetória é sempre tangente àqueles vetores, portanto, ela vai ser tangente sempre aos vetores. Se eu tiver num certo ponto, por exemplo, em XA, este VA é AXA. Se eu tiver em XB, este vetor VB é AXB e por aí fora. Está bem? Em cada ponto eu teria sempre uma trajetória. Agora, eu posso ter vários pontos. Por exemplo, aqui tenho 2 pontos para condições iniciais e tenho 2 órbitas. Bom, mas para cada ponto eu posso ter uma órbita. Então, se eu representasse para todas as órbitas, pintava a figura de preto, não é? Não é que o que é que eu fiz? Não sei, umas 20 órbitas ou coisa assim. E estão a ver, não é? Portanto, considerei 20 condições iniciais e tenho aqui sim as minhas 20 órbitas que me dizem qualquer coisa sobre o sistema. Isto chama-se o retrato de fase, em inglês, phase portrait. Uma mistura de um inglesamento de uma expressão francesa. Não é? Retrato. Portrait significa retrato. Temos o phase portrait. E fase é porque muitas vezes estas variáveis são variáveis de fase, podem não ser, continua a chamar-se retrato de fase. Está bem? Pronto. Bom, uma coisa que nós vamos aprender ainda hoje é como é que eu posso traçar o retrato de fase sem resolver as equações. Isso é que é o grande truque. Fazendo assim umas contas muito simples. Pronto. Esta solução tem uma solução única a partir do momento em que eu fixo a condição inicial. Mas o que eu agora queria era traçar, ter uma ideia qualitativa de como é que são os retratos de fase. Não é? E para isso eu vou usar os valores próprios e os vetores próprios da matriz A. E até está aqui a definição, não é? Mas são capazes de nos explicar, enfim, de uma maneira geométrica, intuitiva, o que é que são os valores próprios e os vetores próprios. É um conceito que já estudaram, não é? Tiveram álgebra linear. O que é esta história dos vetores próprios e dos valores próprios? Alguém me explica? Então, um vetor próprio associado a uma matriz é um vetor que, quando é aplicado à transformação, a direção desse vetor não se altera. Exatamente. Pronto. E o escalar que é multiplicado, portanto, a norma do vetor aumenta ou diminui, e essa escala é o valor próprio associado a esse vetor próprio. Exatamente. Exatamente. Ok? Que é o que está aqui expresso nesta equação, não é? Portanto, os vetores próprios são tais que, se VI for um vetor próprio do A, quando eu multiplico A por VI, eu vou ter qualquer coisa que é proporcional ao próprio VI e esse fator de escala é o lambda-I. Tá bem? Em geral, se eu pegar num vetor e multiplicar uma matriz, esse vetor vai ser
esticado, ou encolhido, ou rodado, ou as duas coisas, não é? Mas para os vetores próprios não. A direção fica invariante, apenas a dimensão muda e o fator de escala é o lambda i. Está bem? Então, como é que eu posso calcular os valores próprios dos vetores próprios? Pronto. Se eu tiver AVI igual ao lambda i VI, eu posso dizer que os VI satisfazem este sistema de equações, em que este I grande que está aqui é matriz de identidade. Porquê é que eu pus cá a matriz de identidade? Foi porque eu gosto de chatear as pessoas com detalhes ou... É porque o lambda é um escalar. Porque o lambda é um escalar, não é? E, portanto, eu tenho que pensar que, de facto, o que eu tenho aqui assim é lambda i vezes a identidade VI. Não é? E quando junto tudo numa matriz, eu vou ter que considerar esta matriz de identidade. Pronto. Agora, digam-me lá uma coisa. Suponham, qual era o vosso impulso para calcular o VI? Se vocês quisessem calcular o VI, escrever uma fórmula para o VI, o que é que escreviam? Imaginem que tinham mx igual a b. Não é? O x era o quê? Qual era o vosso impulso de... M menos U vezes B. A inversa do m vezes b. Então, e aqui? Era a mesma coisa, não? O que é que dava? Dava a inversa do a menos lambda i vezes o quê? Então, vamos lá ver. O professor está a falar da segunda equação? Que estava a utilizar da segunda? Eu estou a falar aqui. Conseguem ver o ecrã, não conseguem? Agora não, agora estamos a ver o professor. Agora estamos só a ver o professor. Então espera aí. Entretanto, isto para aqui. Disparados. Conseguem ver o quadro branco? Sim. Então, vamos lá ver. Eu tenho A menos o lambda I vezes a identidade VI igual a 0. Ok? Pronto. Então, qual era o vosso impulso para resolver esta equação? Era dizer o quê? Que o VI era o quê? Repara, se eu tiver M x igual a B, e aquilo que me disseram foi que o x era B é menos 1. M menos 1B, cuidado com a ordem, multiplicar à esquerda, não é? Ficava M menos 1M, x igual a M menos 1B, M menos 1M dava a identidade, ficava x igual a M menos 1B. Está bem? Tens de ter cuidado com a ordem. Então, e aqui? O que é que dava? Se eu usasse a mesma técnica. Então ficava a inversa de A menos lambda I vezes 0. Portanto, o VI seria a inversa A menos lambda I inversa vezes 0. Isto é uma matriz vezes 0. Quanto é que isto dá? Dá 0? Dá 0. Epá, então só há vetores próprios nulos, é isso? Não. Então, Se o determinante da matriz A menos lambda I for 0, então eu aqui, para isto acontecer, eu tenho que impor que o determinante de A menos lambda I tem que ser diferente de 0. Epá, se o determinante de A menos lambda I for diferente de 0, tem que impor que é 0. eu só tenho esta solução um bocado estúpida, não é? Se eu quiser soluções mais interessantes, eu tenho que impor que o determinante de A menos lambda I seja igual a 0. E então já não posso escrever aquilo, não é?
tenho este sistema de equações. O que é que acontece? Eu posso pensar nisto numa série de equações lineares, não é? O que é que acontece se eu tiver várias equações lineares? Imaginem que eu estava num espaço de dimensão 2. O que é que ia acontecer às duas equações? Iam ser dependentes uma da outra, certo? Não é? Se elas forem dependentes uma da outra, então o determinante deste sistema é zero. Dito por outras palavras, os vetores linha ou também as colunas do A menos lambda I não podem ser todos independentes uns dos outros. Há uns que são dependentes dos outros. Não é? E então, se eu, por exemplo, tivesse duas equações, eu só ia usar uma equação, ficava com duas incógnitas, porque o VI tinha duas componentes. Se tem duas componentes, eu tenho uma equação, o que é que eu faço? Tenho que arbitrar a outra. Está bem? Portanto, reparem que os vetores próprios são conhecidos apenas a menos de um fator de escala. Está claro? Obviamente o zero é um vetor próprio de todas as matrizes, mas é muito... Isto não nos ajuda em nada e é muito pouco interessante, não é? Nós estamos aí à procura das situações destas situações aqui. Ok? Destas situações aqui. Está bem? Querem fazer alguma pergunta antes de eu voltar aos slides? Então, vamos voltar aqui aos slides. Voltar aqui aos slides. Eu saí aqui do sítio onde devia estar. Ok. Portanto, o que é que eu tenho que resolver? Eu tenho que resolver esta equação, determinante A menos lambda I igual a zero, e isto é uma equação polinomial. Está bem? E daqui assim, isto chama-se, o determinante de A menos lambda I chama-se o polinómio característico. Esta equação também se chama a equação característica da matriz A. Saco daqui os valores próprios, está bem? E agora vou à minha equação matricial e para cada valor próprio eu vou resolver em ordem aos vetores próprios. Reparem que quando eu faço isto, se eu tivesse três equações, só duas é que eram independentes uma da outra. Está bem? E, portanto, eu tinha que sempre que arbitrar qualquer coisa. O que é que eu faço? Por exemplo, sabem como é que faz o MATLAB? Qual é a função do MATLAB que permite calcular os valores próprios e os vetores próprios? É a função EIG, EIG, do alemão, EIG. Que tem a ver com próprio, não sei qual é a tradução exatamente. Tem a ver É com eigenvalue. Desculpa? É eigenvalue. EIG, EIG, a função é só EIG, EIG, não é eigenvalue, é só EIG. Está bem? Se fizeres EIG de, entre parênteses A, tens os valores próprios e os vetores próprios da matriz A. E como é que ele faz? Qual é o... Repara que os vetores próprios estão a menos de uma constante. Como é que ele escolhe essa constante? Uma constante multiplicativa. Como é que ele escolhe essa constante? Tem ideia? O que ele faz é que os vetores próprios ficam com comprimento 1. Tá bem? Quando se fazem contas, daquelas contas escolares, não é? Um exercício, a gente quer resolver um exercício,
muitas vezes o que é mais prático é escolher uma das componentes, por exemplo, a primeira, nem sempre se pode ser a primeira, mas tipicamente a primeira, igual a 1. Está bem? Portanto, se nós escolhemos a primeira componente do vetor próprio igual a 1 e depois calculamos as outras, com as equações restantes. Há problemas em que o V é um vetor de probabilidades e, portanto, tem que somar 1. E então eu faço uma normalização que é a soma dos elementos. Está bem? Tem que ser igual a 1. E eles têm que ser todos positivos. Está bem? Portanto, o que interessa é assim. Quando eu resolvo esta equação sujeita a esta condição para estes lambda-i's, que vem da equação característica, determinante A menos lambda-i igual a 0, então, o que vai acontecer é que eu vou ter os VI's a menos de uma constante. Está bem? Tipicamente, nos nossos problemas, a gente escolhe a primeira componente de VI igual a 1 e calculamos as outras com estas equações, mas também podia ter feito outra escolha qualquer. Como eu vos disse, o MATLAB escolhe as componentes de tal maneira, normaliza-as de tal maneira que o comprimento do VI seja 1. Vamos ver um exemplo. E então eu pedi que nos vossos cadernos, que calculassem primeiro os valores próprios e depois os vetores próprios desta matriz que está aqui. Estão a ver, não estão? Primeiro os valores próprios. Eu vou fazer aqui também uma folha de papel minha. Reparem que pode ser A menos lambda vezes identidade ou lambda vezes identidade menos A. É uma questão de gosto. Querem levantar a mão quando acabarem? Reparem, eu formo. Também podia ter formado como o A menos lambda I. Bem? E agora calculo o determinante disto. Sacar os lambdas. Bem? E vou ficar com este polinómio que tem raízes menos 1 e 2. Bem? Se chegassem aqui assim e se tivessem dificuldade em passar daqui para aqui, aplicam a fórmula resolvente. Não é? Então agora, o que é que vão fazer? Agora, para calcular os vetores próprios, reparem, quando eu tenho esta matriz, eu vou ter isto a multiplicar por V1, V2 igual a 0. Está bem? Eu vou impor que o V1 seja 1 e calculo o V2 a partir da primeira equação. Portanto, 4 menos lambda V1 menos 5V2 igual a 0. Vejam lá se fazem isso. Também podiam ter usado a segunda equação. É absolutamente indiferente. Elas são dependentes uma da outra. Quer dizer, eu passo de uma para a outra multiplicando por uma constante para os valores de lambda que são ou menos 1 ou 2. Portanto, eu aqui tenho as duas equações. Portanto, para lambda 1 igual a menos 1, aquele sistema fica isto. E agora vou usar só a primeira equação. 5V1 menos 5V2 igual a 0. Bem? E a solução vem
Eu escolho o V1 igual a 1 e o segundo resolver a equação e dá 1 também. E agora, para o lambda 2 igual a 2, vou ficar com outras equações. Só uso também a primeira. Também podia ter usado a segunda. Reparem que elas aqui até ficam iguais, não é? Tal como em cima não ficam iguais, mas multiplicando por 2/5 a primeira equação obtenho a segunda. Perguntas sobre isto? Isto é daquelas coisas que toda a gente tem que saber fazer de olhos fechados. Ninguém quer perguntar nada? Então vamos avançar. Vamos avançar. Agora vamos ver uma coisa bastante mais interessante. Vamos começarmos a ligar a equação do modelo de estado e a equação homogénea. E antes de falar nisso, eu vou dar-vos uma fórmula sobre a diagonalização de matrizes. Suponham que tem uma matriz com n vetores próprios linearmente independentes. Nem todas as matrizes verificam isto. Imaginem, pensem assim, qual seria a probabilidade, escrevam uma matriz 3x3. Qual seria a probabilidade, assim ao calho, ao caso, ao calhas, qual seria a probabilidade de ela verificar esta propriedade ter n vetores próprios linearmente independentes? O que é que acham que era a probabilidade? Era alta? Era perto de 1? Era perto de 0? Era perto de 50%? Não tem ideia nenhuma? De facto, a probabilidade era 1. Quer dizer, o conjunto das matrizes que não verificam isto é medida nula, embora haja matrizes que não verificam isto. Não é? E, portanto, é altamente provável. Bom, precisamos sempre de saber como é que nos viramos quando não temos n vetores próprios linearmente independentes. Eu depois digo, no fim, qual seria a mudança do resultado final. Mas para já vamos admitir que a matriz A tem n vetores próprios linearmente independentes. Isto é uma hipótese. Por um lado é conveniente e por outro estamos a ver que cobre muitas matrizes. De onde é que acham que vem a conveniência? Se eu tiver n vetores próprios linearmente independentes, o que é que acham que eu vou fazer? Posso fazer com como é que eu posso tirar partido disto? Em termos geométricos. Ninguém tem Escolher os nenhuma ideia. vetores próprios escolher os vetores próprios como base. Como base, exatamente, é uma base natural, não é? Nós estamos habituados à base são os vetores orientados segundo os eixos. Mas eu posso ter uma base qualquer. E então, se calhar, a minha vida para fazer certas contas, se eu usar como base os vetores próprios, vai-me simplificar a vida. Ok? E de facto é isso que vai acontecer. Reparem, eu fiz um apelo à vossa intuição. Isto podia não ser assim, não é? Mas de facto vai ser. Então, eu vou construir uma matriz que eu chamo de matriz modal. Já vamos perceber porquê. Os vetores próprios também se chamam vetores módulo. Vamos perceber depois porquê. Em que, o que é que eu faço? Eu penduro os vetores próprios em cabides nas colunas da matriz. O vetor 1, V1 é a primeira coluna, o vetor V2 é a segunda, e por aí fora. E vou considerar uma matriz lambda. Isto aqui é a letra grega lambda, maiúscula, que é a diagonal dos valores próprios, que são os lambda pequenos. Está bem? Tenho que saber grego para fazer esta cadeira. Ok? Portanto, tenho a minha matriz M e tenho a minha matriz lambda. Se eu tiver n vetores próprios linearmente independentes, o que é que eu posso dizer sobre a inversa do M? Tem Que ela inversa? existe. Que ela existe. Não é? Ela existe. O número máximo de colunas linearmente independentes numa matriz até tem um nome.
Como é que é? Lembram-se disso? Álgebra linear. É a característica da matriz. Em inglês, sabem a palavra inglesa para característica? Matriz? Rank. Diz. Desculpa. Antecipei. É o rank. Pronto. E esta aqui também, eu posso ter, pode ser invertível, mas isso não é importante. Então, para cada vetor próprio VI, eu tenho, para cada vetor próprio VI, eu tenho esta propriedade, o AVI igual a lambda IVI por definição. Pronto. E se eu escrever isto para os vários vetores próprios, eu posso juntar as várias equações e usando a definição de multiplicação de matrizes, reparem que eu estou a multiplicar linhas do A pelas colunas, estou a multiplicar para o V1, para o V2, por aí fora. Eu posso escrever se eu escrever isto para I igual de 1 até N, eu posso concluir que posso escrever as coisas assim. AM igual a M lambda. Está bem? Dava a sensação que era lambda M, mas não, é M lambda. Faço um exemplo 2 por 2 para se convencerem. Pronto, então se isto é assim, e se o M inverso existe, eu posso multiplicar à direita por M, menos 1, e ficava AM, M menos 1, que é o A, igual a M lambda, M menos 1. Fantástico. Eu consigo escrever qualquer matriz que tenha M vetores próprios linearmente independentes como o produto da matriz dos vetores próprios vezes uma matriz que é a diagonal dos valores próprios vezes a inversa da matriz dos vetores próprios. Ok? E também posso fazer ao contrário. Eu posso multiplicar à esquerda por M menos 1 e ficava M menos 1 AM igual a lambda. Não é? Que é o que está aqui. Ou seja, se eu multiplicar uma matriz que tenha M vetores próprios linearmente independentes à direita pela matriz dos vetores próprios e à esquerda pelo inverso da matriz dos vetores próprios, eu tenho a diagonal dos valores próprios. Está bem? Tá. Então, vamos fazer uma coisa que é. Eu tenho a minha equação homogénea, x ponto igual a x. Está bem? Com uma certa condição inicial. E eu não sei resolver esta equação. Vamos supor que a matriz A tem n vetores próprios linearmente independentes. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma transformação associada a esta matriz para ter novas coordenadas. Ok? Para ter várias coordenadas, novas coordenadas. Então o que é que eu tenho? Eu vou definir as novas coordenadas, novo estado Z, como M-1 x, a inversa do M vezes o x. Ou se quiser o x igual a mz. Pronto. Então, este M, eu sei que ele satisfaz duas coisas. Primeiro, é quadrado e depois tem inversa. Porquê que isto é importante? Por exemplo, o facto de ser quadrado. Se o M for quadrado, o que é que eu fico logo a saber? Suponham que a dimensão do estado do x era 2. O facto do M ser quadrado seria 2 por 2. O que é que vos diz? Relativamente ao Z. Vai ter tantas componentes como o x, não é? Portanto, se ela for quadrada, então o Z também vai ter duas componentes, o que é razoável. Por outro lado, o facto de haver inversa significa que eu posso calcular o Z a partir do x ou o x a partir do Z. Portanto, há uma relação unívoca entre x e z. Okay? Há uma relação unívoca entre o x e o z. E eu posso calcular um a partir do outro. Então, vamos ver quais são as equações verificadas pelo z. Para isso, o que é que eu faço? Eu vou derivar o z. Eu quero uma equação diferencial para o z. Vou derivar o z e fico com z ponto. Z ponto é a derivada de m-1x. Eu posso trocar a multiplicação de matrizes com a derivada e ficava menos 1, m menos 1, inversa de m,
x ponto. Mas o x ponto, eu sei que é ax. E agora posso exprimir o x como mz. Mas agora eu sei que o m-1 a e m é pura e simplesmente a matriz da diagonal dos valores próprios z. Ou seja, com esta mudança de variáveis, eu passei de um sistema de equações em que as variáveis estavam todas misturadas umas com as outras, para um sistema de equações em que as variáveis estão desacopladas, porque isto é diagonal. Quer dizer, se eu escrevesse isto, o que é que eu ia ficar? Ia ficar com qualquer coisa assim, z1 ponto igual a lambda 1, z1, z2 ponto igual a lambda 2, z2, por aí fora. Está bem? E eu estas equações sempre me resolvê-las, porque se fosse z1 ponto igual a z1, qual era a solução da equação? z1 ponto igual a z1. Qual era a solução do z1 em termos do tempo? Qual é a função do tempo que derivada dá ela própria? Exponencial. É exponencial vezes uma constante, não é? Essa constante ia depender da condição inicial. Agora, quando eu tenho isto, de facto, o que eu vou ter é a exponencial lambda 1t. Está bem? E, portanto, os meus z's são exponenciais. Estas constantes dependem das condições iniciais. Mas, para já, eu ainda só sei a solução em z, e eu quero saber em x. Então, como é que eu faço? Para obter a solução das equações em x. Utilizando a matriz modal. Exatamente. E o que é da matriz modal? O que é que está aqui nesta fórmula que te ajuda? Nesta página. O x igual a mz. O x igual a mz. Portanto, se eu sei o z, se multiplicar por m, tenho x. Então, vou fazer isso. E o que é que eu vou ficar? Vou ficar com o meu x. É uma soma de termos que tem, reparem, cada termo tem o quê? Tem uma constante que depende das condições iniciais. Tem um dos vetores próprios e tem a exponencial do lambda 1 vezes o tempo. Cada um destes termos chama-se um modo. Chama-se um modo. Está bem? Porquê? Porque corresponde às várias maneiras da situação, do x oscilar. Oscilar, enfim, pode não oscilar, não é? Se o lambda 1 for real, o que é que eu tenho? Tenho uma equação, ou tenho uma função que é uma exponencial, não é? Posso ter oscilações. O x pode oscilar. Se o lambda for imaginário, isso pode acontecer? Por exemplo, se o lambda fosse j, fosse a raiz de menos 1, não é? A exponencial do jt é o quê? Como é que eu posso escrevê-la como função do tempo? Era cosseno de t mais. Não, era só cosseno de t. T, cosseno t, mais j seno t. Exato, Tu exato. hesitaste Isso. porquê? Porquê que hesitaste? Porque o que é que tu sabes sobre o xt? Real. É real, não é? Exato, sim. Então, mas como é que aparece aqui um j, pá, e o x é real? Eu também fiquei na dúvida relativamente a isso. Então, e o que é que resolve a tua dúvida? Podes responder assim, resolva ao senhor que é pago para isso. E é o que eu estou a fazer. O que é que é? O que é que vai acontecer? O que é que nos vai salvar aqui o dia? Para que o x seja real, mesmo quando eu tenho um lambda que seja, por exemplo, j, raiz de menos 1. Se houver raiz de menos 1, o que é que há de certeza também? Se houver j, se houver um valor próprio j, há outro valor próprio que tem um valor que vocês sabem. Que é o menos j, portanto, É o os menos senos j. não são lares. Exatamente. Portanto, as partes imaginárias vão ser canceladas. Isto é uma coisa real. Não é? Porque vai ser... são números complexos conjugados, não é? A parte
imaginária cancelada e dá um x real. Está bem? Mas reparem, e se eu quisesse ter uma oscilação que fosse amortecida, como é que deviam ser os lambdas? Tem uma oscilação e essa oscilação vai sendo cada vez mais amortecida. Como é que era um lambda, nesse caso? Podia ser real. Acho que tinha que ser puramente imaginário. Puramente imaginário dava-te cosseno, não é? Dava-te um cosseno e um seno. E o seno cancelava, não é? Mas os cossenos nunca amortecem. Então o que é que o lambda tinha que ser? Não podia ser só puramente imaginário. Pois, se calhar tinha que ter uma parte real. Tem que ter uma parte real, não é? E quando tu tens um lambda que tem uma parte real mais um j, parte imaginária, a exponencial da soma é o produto das exponenciais. Portanto, tinhas uma exponencial real. A parte real tinha que ser como? Positiva ou negativa? Para amortecer. Negativo. Negativa, não é? Negativa que é para dar uma exponencial negativa. Portanto, há uma exponencial que está a amortecer e há outra que é da parte imaginária que está a oscilar. E, portanto, dava-te uma oscilação amortecida. Está bem? Vamos ver aqui um exemplo. Uma vez mais, eu pedi-vos para calcularem as coisas. Reparem. Tomem nota aqui nesta expressão. Portanto, o meu x vai ser a soma destes termos. Se eu tiver só um sistema de segunda ordem, só tem dois termos. Tem K1V1 é levantado a lambda 1T, mais K2V2 é levantado a lambda 2T. Tomem nota disso no vosso caderno. Se eu souber os valores próprios e os vetores próprios, está bem? Depois tenho que calcular o K1 e o K2. Já sei que a expressão é uma soma desses dois termos. E tenho que calcular o K1 e o K2 que garanta a condição inicial. Então vejam lá se são capazes de fazer isso. Suponham que esta é a condição inicial. Bem? Esta é a matriz. Já calculamos no exercício anterior os valores próprios, os vetores próprios. Lembram-se? Vou andar um bocadinho para trás. Portanto, os valores próprios. O valor próprio menos 1 tem como vetor próprio 1, e o valor próprio 2 tem como vetor próprio 5, 2. Então agora escrevam lá a expressão, esta expressão correspondente àquela matriz. Ficava K1 vezes V1 é levantado a lambda 1T, mais K2V2 é levantado a lambda 2T. Então como é que eu calculo agora o K1 e o K2? As condições iniciais. Exatamente, se eu fizer t igual a 0, eu sei que o x de 0 é 8,5, que é o meu dado, e agora as exponenciais ficam iguais a, quando o t é igual a 0, a exponencial de lambda 1t Fica igual a 1. fica igual a 1. Então calculem lá as condições iniciais, os coeficientes, K1 e K2. Portanto, ia ter qualquer coisa assim, está bem? Perguntas? É claro que estes coeficientes, estas contas são importantes, mas, sobretudo, esta expressão é importante, não é? Esta expressão é importante. Quer dizer, a cada um destes termos nós chamamos modo de oscilação, por isso é que os vetores próprios se chamam vetores modos. Eu agora queria
queria fazer uma coisa. Portanto, eu já sei, mas supor que tinha um sistema de segunda ordem. Eu vou ter uma resposta assim. E eu agora queria gastar a meia hora que nos resta na aula de hoje. Vou saltar aqui este exemplo, né? E vamos recordar o seguinte: se os vetores próprios forem complexos conjugados com parte real negativa, eu tenho qualquer coisa que oscila assim. Né? Oscila para dentro. Né? Ou para este lado ou para o outro. Depois discutimos se é para um lado ou se é para o outro. Depende. Vamos ver, depende de quê. Se eu tiver valores próprios, complexos conjugados com parte real positiva, então eu estou a enrolar para fora, não é? Porque a minha exponencial real está sempre a crescer em um sistema instável. Eu digo que tenho um foco estável no primeiro caso e um foco instável no segundo. Se eu tiver dois valores próprios reais negativos, eu tenho assim uns anzolinhos, não é? Isto começava aqui e ia para lá. Aqui ia para lá. Não tenho nunca oscilações. Posso ter assim uma voltinha, mas nunca tenho oscilações. Eventualmente posso ter aqui mais um biquinho, né? Mas nunca tenho oscilações, porque as exponenciais nunca nos dão oscilações, são exponenciais reais. Tenho o que se chama um nó estável. Se os valores próprios forem no semiplano direito, eu tenho um nó instável. Estou-me a afastar. Se eu tiver valores próprios imaginários puros, então eu tenho, as minhas exponenciais são E levantada JT e E levantada menos JT, não é? Que dão uma cosseno de JT, outra desculpem, cosseno de T mais J seno T e a outra cosseno de T menos J seno T. Tenho que ver depois as condições iniciais para ver a fase, mas vou ter curvas fechadas. Não é? Se eu tiver, tenho o que se chama um centro. Se eu tiver um valor próprio negativo e outro positivo, eu tenho exponenciais que diminuem e outras exponenciais que aumentam, não tenho oscilações, e tenho o que se chama um ponto de célula. Ok? Pronto. Então, aquilo que eu queria que fizessem era, tem aqui 4 matrizes. Aliás, 5 matrizes. E 5 retratos de fase. E eu queria que comecem por calcular os valores próprios destas matrizes. E tentem identificar as matrizes com cada um destes retratos de fase. Qual é que corresponde ao A1, qual é que o retrato de fase corresponde ao A1, qual é o que corresponde ao A2 e por aí fora. Calculem os valores próprios. Se calhar conseguimos fazer a festa com os valores próprios, não é? Quais são os casos em que a gente não consegue fazer a festa? Nestes pontos de célula, quando eu tiver pontos de célula, posso ter vetores próprios iguais. Então, calculem lá os valores próprios. Vamos aproveitar estes 25 minutos que nos restam para tentar fazer este problema. Comecem com o A1 e vejam se conseguem logo identificar alguma coisa para o A1. Setor, no A1 os lambdas vão dar valores, vão ter
uma componente imaginária ou não? Certo? Portanto, são complexos conjugados. Sim. E a parte real, como é que é? A parte eu ainda não acabei de resolver, mas estava a ver de cabeça Eu acho que é negativo. É A negativo. parte real é menos 0,3. Menos Exato, é 0,3. isso. é isso mesmo. E então, conseguem dizer alguma coisa, identificar isso com alguma das figuras aqui? Ahm, Que tipo de resposta é que eu vou ter? Não é? Lembrem-se, eu vou ter exponenciais e uma parte real negativa. Logo, há um termo que está a contrair. Não é? E depois tem uma oscilação que é a parte imaginária. E onde é que eu vejo isso? Por exemplo, não sei. pode- Exato. Não sei, há quem diga o C. C. É a vossa opinião o C? acho que sim. Sim. Então vamos lá ver. Pode ser o A? Pode ser o A? Se eu tenho uma parte imaginária, não é? Eu vou ter oscilações. Vêm oscilações no A ou no B. Não há oscilações, não é? E, portanto, não pode ser nem o A nem o B. Não há... oscilações significam eu começo a dar voltas à origem. E aqui não estou a dar voltas à origem. Ou me aproximo, ou me afasto. Pá. Mas não oscilo. Depois o C. O C é uma hipótese, não é? A vossa teoria. E o D? Podia ser o D? Eu acho que não, Porquê? porque acho que o DS fosse, se tivesse polos reais, O D, o que é que eu estou a fazer? O que é que estás a ver no D? Na figura D? o D eles estão sempre a ir para o mesmo ponto. O D? Estão sempre a ir para o mesmo Sim, ponto? Qual é o ponto? é o que está é o É a zero. origem. Portanto, Sim, e como é que eles vão para lá? começam um certo valor inicial Sim. E depois o que é e, que fazem? e Andam ali às depois voltas, não é? andam Andam às às voltas, sim. voltas. E cada vez se aproximam mais. Então, achas que isso são como polos reais? Não, não, não. Imagina, tens de ter uma parte Sim, sim, imaginária para andar às voltas. E depois, como te exato. aproximas, tens uma parte real negativa. Portanto, o D fortemente, não é? Portanto, ou pode ser o C ou D. E o E podia ser? Não, porque a parte real não é zero. E como é que vês que a parte real não é zero? Que o D, desculpa, como é que vês que no E a parte real tem que ser zero? É o que queres dizer, não é? Começa num ponto, o módulo mantém-se constante. Portanto, a oscilação mantém-se, não é? Dá aqui uma elipse e, portanto, a oscilação não é amortecida, não é? Não é amortecida. Portanto, a dúvida agora é entre o C e o D, não é? O A e o B não há oscilações nenhumas, não pode ser. O E é uma oscilação, mas não é amortecida, também não pode ser. Reparem que no C eu não tenho propriamente oscilações, há ali um azulinho, não é? O que é que, que é que isto sugere? Podia ser uma oscilação muito rapidamente amortecida, não é? Vamos deixar a questão em aberto. Calculem lá os outros. Por exemplo, o A2. Os valores próprios do A2. Os valores próprios é -1 e -2. Ok. E, portanto, temos duas exponenciais negativas. E o que é que isso significa? Que é o C. Que eu vou estar a diminuir sempre, não é?
Uma é um bocado mais rápida do que a outra, não é? E então, podia ser o A. Podia ser o A. Não, não pode. Porquê que não pode ser o A? Porque o A tem pontos que se afastam da origem. E aqui, como são dois Há negativos, direções, pá, eu estou ali a fugir, não é? Por exemplo, para o canto superior direito, eu estou a fugir, não é? Não me estou a aproximar da origem. E se eu tenho exponenciais negativas, eu vou me aproximar da origem. E o B é a mesma coisa, não é? O B, eu estou ali vejo muitas setas, pá, que me levam para longe da origem. E o C? O C vai para a origem, pelo menos, não é? E oscila muito pouco, ou se é que oscila mesmo, não é? Se calhar podia ser. E o D? E o D? também No não pode ser. D, estou a ver uma oscilação que está a diminuir. O que é que eu preciso ter para ter uma oscilação que está a diminuir? Parte imaginária não nula. Preciso de ter uma parte imaginária não nula, mas não é o caso, portanto o D não pode ser. Não é? E o E? É preciso parte real nula. É parte real nula e parte imaginária que faça aquilo andar à volta, não é? Portanto, não pode ser o A, nem o B, nem o D, nem o E. Portanto, de facto, o A2 é o C. Eu não tenho, no C não tenho uma oscilação, tenho a composição das duas exponenciais, dá assim aquele ar de ganchinho. Está bem? E, portanto, o A1 seria o D, porque tem polos complexos conjugados com parte real negativa. A parte real negativa faz-me aproximar da origem e a parte imaginária faz-me oscilar. Não é? No C, eu tenho duas exponenciais pá, que fazem aquele efeito tal. Não é? Então, já agora calculem o A3. Calculem o A3. Deu mais 1 e menos 1. Mais um e menos um. Ok. Há de ser E o se E. calculares o A4, quanto é que dá? Dá mais ou menos J raiz 2. Não, o A4. O A4 não deu isso. O A4. Ah, peço desculpa. O A5. Tens razão. Então o A4 era mais ou menos J raiz 2, então identificas o A4 com quê? O E, Com o E, são as oscilações. Sim, senhor. E o A5? O A5? Também deu lambda igual a mais ou menos 1. Ok, então temos dois, que é o A3 e o A5, que têm os mesmos valores próprios, não é? E que vai ser ou o A ou o B. Então, qual é qual? Como é que eu posso ver isso? Pelos vetores próprios. Os vetores próprios. Então, calculem lá os vetores próprios. Calculem os vetores próprios do A3. Reparem que tem que ser cuidadosos. Tem que dizer qual é o vetor próprio associado ao lambda 1. Qual é o vetor próprio associado ao lambda 2. Vai ficar 1 menos 1, está associado a 1.
portanto, o associado ao valor próprio 1 fica o quê? 1 menos 1. Associado ao lambda 1 igual a 1? Vê lá essas Pelo tom contas. do professor, não, né? Desculpa? Pelo Posso tom do me professor, ter eu não. enganado nas contas, mas a minha deu-me 1. E o associado ao menos 1, ao valor próprio de menos 1, deu-me 1 e menos 1. Tem razão, tem. Pois, Tem razão? Eu às sim, vezes sim. não tenho, às vezes engano nas contas. Se eu fosse fazer um exame, pá, é um desastre. Pá. Zero, pá, chumbava pá, na cadeira. E então façam lá uma coisa. Vou sair daqui e vamos para o quadro branco. Vamos para o quadro branco. Vamos apagar isto. Pronto. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho lambda 1 igual a 1. E V1 igual a 1, 1. E depois tenho lambda 2 igual a menos 1 e V2 igual a 1 e menos 1. Ok? Pronto. E então eu vou fazer uma coisa que é que um sistema deixo. Eu vou dizer que isto é o x1 e que isto é o x2, mas vou pôr aqui os dois vetores próprios. Portanto, um 1, como é que é? Vai ser qualquer coisa assim, não é? Portanto, é esta direção aqui. E 1 menos 1 vai ser esta direção assim. Portanto, um faz isto e o outro faz isto. Pronto. E então, vamos supor que eu agora começava aqui neste ponto. Isto era a minha condição inicial. Para onde é que eu vou? Reparem que o meu x de t é K1, V1, é levantado a lambda 1t, mais K2, V2, é levantado a lambda 2t. Ok? Pronto. E então, para onde é que eu vou? Primeiro, o que é que podem dizer sobre os capas? Se eu começar aqui, este sítio é uma condição que está alinhada com o vetor V1, não é? Então, o que é que me podem dizer sobre o K1 e o K2, ou pelo menos sobre um deles? Naquele sítio, o que é que podem dizer? Eu estou alinhado com o vetor. Reparem, eu tenho o quê? Tenho x de 0. Vai ser, qual é a expressão do x de 0? Vai ser um. Vai ser um K1, que K1 V1, V1, sim, e mais K2, K2 V2. Né? mais K2, V2. O que é que aconteceu às exponenciais? T está igual a 0 logo. O expoente é 0, portanto a exponencial é 1. Não é? Sim, sim. Então o que é que eu posso dizer? Se eu começar naquele sítio, o que é que eu posso dizer sobre os capas? Não sei se métrico. Desculpa? Estou só. A média dos capas? Vão ser capas médios? Não, não sei se métricos. Estou só a confirmar isto. Estou a ouvir muito ao longe.
Vão ser. Estava a dizer que. Espera, então vamos ter K1 igual a menos K2. K1 igual a menos K2? Será? E depois K1 igual a K2. Né? Toda a gente concorda que K1 igual a menos K2? Não, setor, eu estou só tipo, estava a tentar resolver Epá, a não tenhas matriz. medo, pá, a gente está a Não, eu descobrir sei. coisas. Estava a falar basicamente enquanto estava a escrever. Sim, Ah, então ficamos com a matriz 1 menos 1 vezes o K1 K2. Basicamente, não é? mas não Sim. consegues ver isso assim ao olho logo, pá, que há aqui qualquer coisa que é Sim, pois. notável. Sim. Depois ficamos com K. Depois isto estava uma igualdade que Há não alguns dos capas seja zero, que seja zero. Eu acho que o K2 é 0, Porquê que o K2 é zero? porque ele está sobre aquela reta. Nós só temos componente em V1, não é? Portanto, o K2 é zero. Então, se o K2 é zero, o que é que acontece a este ponto? Para onde é que eu vou? Se o K2 é zero, não é? Sobre este ponto, sobre aquele ponto, eu vou ter um x de t, que vai ser aquele x de zero. Reparem que é aquele x de zero ali. V1 é levantado a lambda 1 t. Mas o lambda 1 t, quando é que eu li o lambda 1? Quando é que eu li o lambda 1? É 1. Então é assim. E então para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Vou para a esquerda, vou para a direita, vou para cima, vou para baixo. À direita, segunda para linha. fora. Para onde? Para fora, para longe. Vou para onde? Não percebi. Tens de articular melhor. É segundo V1 Sim. para longe. Para longe. E porquê é que eu vou para longe? Porquê é que eu vou fazer isto? Porquê é que eu vou fazer isto? Porque ele é levantado a T. E não Porque eu menos estou a T. ter um fator de escala que este é levantado a t. Certo? E então se eu começasse aqui, pá, o que é que me acontecia? Para onde é que eu ia? Estou muito ao pé da origem, pá, vou para a origem, pá, mais perto. Supostamente aí também continuamos a ir para cima. Continuo para cima, pá. Vocês não se podem guiar pelos meus argumentos idiotas. Pá. Pronto. Não é? Então, e se eu começasse aqui? Para onde é que eu vou? Também vou para cima. Acho que ia para longe já mesmo. Ia para longe já mesmo? E o que é longe? É no sentido de menos V1. Eu ia para aqui. É isso? Está bem? Okay. Portanto, e se eu começasse aqui no zero? Para onde é que eu ia? Não se esqueçam como é que é a equação, não é? A equação é x ponto igual a x. Se eu começar em zero, quanto é que vale o x ponto? Se o x inicial for 0, 0, o x ponto vale? 0. Vale 0, 0. E, portanto, 0, 0, sim. o que é que acontece se eu começar na origem? A derivada é nula, nunca mais sai de lá. Não é? Não ando. Agora, se me desviar um bocadinho para cima, um bocadinho para baixo, pá, começa a andar. Ok. Então, e se eu começar aqui? Ou aqui? Vamos supor que era aqui. Neste ponto. Aqui o que é que acontece? O K2 continua a ser 0. Não, agora é o contrário. O K1 Agora é o contrário. E então para onde é que eu vou? para baixo. Vou fazer isto. Não é? Se começasse aqui, também fazia assim. E se começasse aqui, está muito torto, não é? Ok. Então, agora suponho que eu começava aqui. Não era exatamente em cima daquela linha. Já vimos uma coisa, é que estas linhas, pá, direitinhas, pá, estão alinhadas com os vetores próprios, não é? Se eu começasse aqui, o que é que ia acontecer?
calhar tinha um K1 que era diferente de 0. Desculpa, que era um K2 que era diferente de 0. E um K1 que não era exatamente diferente de 0. Era um bocadinho. Não é? E então, quando é que eu vou? Repare, eu vou ter sempre estas duas exponenciais aqui. Agora o K1 e o K2 são diferentes de 0. Portanto, eu vou ter numa lambda 1, vou apagar aqui, numa tem mais e na outra tem menos, não é? Portanto, eu vou ter um movimento ao longo do vetor V2, que era este, que me leva para a esquerda, mas outro ao longo do vetor V1 que me leva naquela direção. E, portanto, e que é cada vez maior. Portanto, eu ia-me afastando, ia caminhando para o centro, mas ia-me afastando por causa do outro. E, portanto, eu ia fazer qualquer coisa assim. Não é? Se eu começasse aqui, também tinha a mesma coisa. Há um movimento que tem a ver com o vetor V2 que me leva para baixo, mas depois há outro que me leva para longe. Esta distância está sempre a aumentar. Eu vou fazer assim. Estão a ver? E cá tenho o meu ponto de célula. Está bem? De qualquer maneira, era fácil de ver que estas linhas direitas correspondem às assímmetas. Deixem-me só mostrar agora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixem-me só mostrar-vos a figura. E então, qual era? Era o A ou era o B? O A. É o A, que tem os vetores próprios a 45 graus, não é? Isto aqui estão com outro. Podem calcular as outras matrizes, eu não sei qual é que faltava, e ver que há uma delas que tem um valor próprio positivo, outro negativo, reais, um positivo e outro negativo, são estes padrões assim, e agora num os vetores próprios estão alinhados com estas direções e no outro estão com estas. Está bem? Ok. Está bem? Pronto. Então hoje ficamos por aqui e na próxima aula nós vamos usar estes conceitos para estudar a Batalha de Waterloo. O que é que sabem sobre Waterloo? É uma boa música. A música, exatamente. Portanto, o trabalho de casa é ouvirem a música do Zappa, Waterloo, ok? E na quarta-feira vamos falar sobre a Batalha de Waterloo, com base na decomposição modal, está bem? Então, até quarta-feira. Desde boa tarde até quarta-feira. Quarta. Até quarta, quarta. professor. Quarta.